Paz do Senhor, crianças. Aqui é a tia Josi, né? Tia Josiane. E nós vamos hoje louvar ao Senhor no culto infantil. Adorar o nome dele. Mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Estamos aqui porque o Senhor Deus nos dá mais essa oportunidade de estarmos junto dele, adorando e glorificando o nome do Senhor. Vamos começar fazendo uma oração? Amém? Querido Deus, nesta hora, glorificamos, exaltamos o teu nome e agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dá neste dia. Abençoa a minha vida, minha casa, minha família e a família de todos aqueles que nesse momento, Senhor, estão ouvindo e assistindo este culto. Entra agora neste lar dessa criança, meu Deus amado, junto com o seu responsável, que separou um momento, Pai, para ouvir a tua palavra e aprender de ti. Fale aos corações, segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Derrama da tua vontade sobre este lar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, criança? Vamos louvar ao Senhor? São corinhos, hinos que vocês já conhecem e eu quero que vocês louvem comigo, tá bom? Vamos lá. Deixar
glória a Deus. Jesus morreu, mas não ficou morto, né, crianças? Ressuscitou. Oh, glória a Deus, né? E é por isso que nós estamos aqui. Temos essa oportunidade de estarmos adorando, louvando ao Senhor, porque Jesus ressuscitou, aleluia, venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, eu e você estamos aqui hoje adorando o nome dEle. Amém? Então, primeiro, eu quero aqui lembrar você o versículo que nós estamos memorizando, né? Que está lá no livro de Gálatas, né? Aqui na nossa Bíblia. Lembrando sempre que os versículos bíblicos, as lições bíblicas que são tratadas, são sempre baseados nos textos da Palavra de Deus, que é a nossa Bíblia. Então, está aqui lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Olha que palavra grande essa, crianças. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá onde? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler mais uma vez juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E aí, você já lembrou qual foi o que a tia Bruna tratou na aula passada? Tia Bruna tratou do amor. Vamos ver aqui? Amor. Olha o amor aqui, ó. Ih, não quer sair. Vamos ver se ele sai. E grudou, crianças, não quer sair. Mas, ó, o amor foi o que a tia Bruna tratou na aula passada com vocês, né? Ela tratou sobre o amor. Ela contou a história de uma criança que foi convidada para um culto infantil, assim como esse que nós estamos aqui, né? E que ele estava muito necessitado de Jesus. Mas ele tinha um amigo, né? Que cuidou dele, que levou ele até aquele culto, não é verdade? Que teve amor pela vida dele, né, crianças? Amor pela vida dele e através desse amor que ele teve, que a professora, né, que a tia que estava ali naquela casa teve, aquela criança teve um encontro com Jesus. Não é verdade? Foi isso que a tia, não foi só isso, né? Mas é um resumo do que a tia Bruna contou na aula passada. E hoje, tia Josi, o que nós vamos ver, o que nós vamos aprender do fruto do Espírito? Lembrando que o fruto do Espírito, como é que eu tenho o fruto do Espírito? Como é que você tem o fruto do Espírito? O que acontece? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós confessamos, acreditamos, cremos que o Senhor Jesus é o perfeito Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, né, crianças, como homem, né? Primeiro como um bebezinho, depois foi uma criança, depois foi um adolescente, um adulto, um homem, e que Ele se entregou por amor de mim e de você, naquela cruz, morreu naquela cruz, mas não ficou morto, como nós cantamos. Ele ressuscitou e ele foi para onde? Foi para o céu. A palavra diz que ele foi para o céu, fazer o quê, criança? Preparar lugar para nós.
Mas ele disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Jesus enviou o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo faz morada em todas as pessoas que confessam, que acreditam em tudo isso que eu falei para vocês. E quando o Espírito vem fazer morada em nós, ele produz esse fruto. Produz esse fruto que nós acabamos de falar. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele produz todos esses frutos. E então, quem não tem ainda o Espírito Santo, melhor, vamos formular melhor essa fala da tia Josi. Quem ainda não creu que Jesus é o Filho de Deus e passou por tudo isso por amor de nós, vai ter esse fruto aqui? A palavra de Deus diz que não. Não, né, crianças? Porque só quem aceitou o Senhor Jesus, creu em tudo isso que eu estou falando para vocês, vai ter o Espírito Santo, que é quem produz esse fruto maravilhoso. Mas tia, e quem não tem o Espírito Santo? Quem não tem o Espírito Santo tem em si o quê? Os frutos da carne. Crianças, os frutos do pecado. É uma pessoa nervosa, tá sempre irada, tá sempre brava. Em todo lugar arruma confusão. É uma pessoa que responde, né? Vamos falar de criança? É uma criança que responde todo mundo. É uma criança que briga com todo mundo. Em todo lugar que ela chega, ela arruma confusão. É uma criança que fala muito palavrão. É uma criança que é desobediente. Em todas essas coisas são fruto do quê? Do pecado. Mas aí, quando ela aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar nela, aí vem o Espírito trazendo o fruto maravilhoso. E esse fruto maravilhoso traz atitudes maravilhosas. Crianças. O Espírito Santo vem e ele promove o fruto dele na pessoa e vem essas atitudes maravilhosas que só tem quem tem o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem convidou Jesus para andar com ele. Amém? E hoje nós vamos falar de um outro fruto e vamos ver se ele sai aqui. Porque o amor da tia Bruna não saiu, né? Vamos ver se esse aqui vai sair da tia Josi. Hoje a tia Josi vai falar sobre longanimidade. Vamos ver se ele vai soltar daqui. Soltou. Lá. Longanimidade. Lembra que eu mostrei aqui para vocês? E eu falei para vocês que era uma palavra muito grande, né, crianças? Vocês estão lembrados? Mostrei aqui para vocês e falei que era uma palavra bem grande. Longanimidade. Nossa, tia Josi, que palavra grande. E qual será o significado dessa palavra tão grande, tia Josi? Longanimidade, né, crianças? Muitas pessoas não sabem o significado, né? Mas ela está também descrita lá na Bíblia. Algumas traduções bíblicas trazem um sinônimo dessa palavra. O que é um sinônimo? Sinônimo é uma outra palavra que contém o mesmo significado. Então, em algumas traduções bíblicas, tem lá paciência como sinônimo da palavra longanimidade. Paciência. Tia Josi, o que é paciência? Paciência, crianças, é saber esperar. E ser paciente é saber esperar sem se zangar, sem ficar bravo, sem ficar revoltado, sem ficar reclamando. Hoje, nós vivemos num tempo, crianças, que tudo é muito rápido.
quando você quer preparar uma coisa para comer, vamos supor, você chegou lá da escola e você está com aquela fome e você quer preparar um lanchinho. O que você faz? Você corre lá no micro-ondas, põe algo lá, vamos supor um cachorro quente, um sanduíche, põe lá e segundos está pronto para você comer. Não é assim? Na vida não é desta maneira. As coisas não são assim tão rápidas e não acontecem da maneira que nós planejamos muitas vezes. Então, por isso, a gente precisa aprender a ser pacientes. Precisamos aprender a ser pacientes, crianças. E a história que eu vou contar para vocês hoje, essa é uma história, né, de uma menininha chamada Valéria. Eu quero dizer para você que a história da Valéria é só uma história, né? É uma história, mas o versículo que nós estamos estudando, a palavra que nós estamos estudando, essa está na Bíblia, tá? A história da Valéria em si é só uma história. E a história da Valéria, ela tem por título Inconstitucionalissimamente. Nossa, olha que palavra enorme. Eu falei para vocês que longanimidade é enorme, mas institucionalissimamente é muito grande, né? Esse é o título da história de hoje. Inconstitucionalissimamente, né? O que será que essa história vai contar para nós hoje a respeito dessa atitude do Espírito que é gerada em nós, que é longanimidade. Vamos ver aqui? Olha lá. Valéria estava com a sua mãe no ambiente da cozinha. E o que aconteceu? A sua mãe recebeu um telefonema. A Valéria era uma criança muito esperta e observadora. Ela notou que o semblante da mãezinha dela mudou. Aí ela perguntou para a mãe dela: mamãe, quem é? A mãe dela só fez assim para ela e continuou conversando no telefone. Tampou um ouvido para ouvir melhor quem falava com ela do outro lado. E a Valéria ficou super preocupada, crianças. O que será que estava acontecendo? Deveria ser alguma coisa muito importante, alguma coisa muito séria, para a mãe dela estar com aquele semblante de preocupada, não é verdade? A mãe dela terminou de falar ao telefone, crianças, e disse assim para Valéria: Valéria, vai até o seu pai, chama ele para que eu possa conversar com ele. Ela falou para a mãe assim: mãe, quem era no telefone? O que aconteceu? Ela falou assim: vai e faça o que eu estou te dizendo. Quando seu pai estiver aqui, eu conto para você o que está acontecendo. E aí a Valéria foi saindo, mas conforme ela foi saindo, ela olhou para trás para ver se realmente a mãe dela estava bem. Quando ela olhou para trás, ela viu que a mãe dela estava chorando e de vez em quando a mãe dela gritava. A mãe dela começou a arrumar a bolsa, pegou o casaco, a mãe dela estava procurando a chave do carro, aflita a mãe dela estava. Então, ela ficou pensando, parada, olhando para a mãe dela olhou para ela e falou: vá, Valéria, vá rápido, chame seu pai. E assim ela foi. A Valéria, daqui a pouco, voltou com o papai. E agora a mãe dela está ali, mais triste ainda, crianças. E o pai dela chegou e começou a conversar, perguntando para a esposa o que aconteceu. Porque a Valéria disse que ela havia recebido um telefonema e que tinha acontecido alguma coisa muito séria. E a mãe dela já estava aos prantos, chorando muito, e tentava contar para ele o que havia acontecido. A Valéria tinha um irmão chamado Marcos, e esse irmão Marcos dela havia saído com os amigos. Só que esse rapaz sofreu um acidente, o carro bateu. E esse telefonema que essa família recebeu era do hospital.
os médicos chamando os responsáveis pelo Marcos, porque ele não estava bem. E aí, lá se foram o casal para o hospital. Foram para lá, o pai já ficou desesperado, crianças, já saiu correndo buscando também a sua jaqueta, o seu agasalho. A mãe dela falou para ela: vai, Valéria, chama a dona Dalva, que era vizinha do lado, muito amiga da família. Chama ela, fala para ela vir ficar com você. E a Valéria foi até lá, a casa dos vizinhos, chamar a dona Dalva. Mas aí, crianças, sabe o que aconteceu? A Valéria não estava feliz, né? A Valéria ficou triste. Ela era uma criança, mas ela também ficou preocupada. E ela começou a conversar com a dona Dalva. Dona Dalva, eu não quero ficar aqui sozinha. Eu queria ir com meu pai e com a minha mãe. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Não tem nada que eu possa ficar fazendo aqui. Como eu vou ajudar daqui? Como eu vou ajudar daqui? Não tem como eu ajudar daqui. Eu gostaria muito de ter ido com meu pai e com a minha mãe. A dona Dalva, que era uma senhora que gostava muito, mas muito mesmo da Valéria, falou para ela assim: Valéria, você pode fazer sim, tem algo que você pode fazer. E aí ela quis saber: o que eu posso fazer? Você pode orar. Você pode orar bastante, Valéria. Que antes que você diga a palavra inconstitucionalissimamente, Deus vai te responder. E o seu irmão vai estar de volta aqui com você. Ai, a Valéria pensou: claro, mas é claro, por que eu não pensei nisso? É isso mesmo, eu vou orar. E o que a Valéria fez? A Valéria saiu, foi pro quarto dela, crianças, dobrou o joelho, né? Dobrou o joelho não. Ela foi pro quarto dela, sentou na escrivaninha, onde ela fazia os deveres dela de casa, né? Onde ela fazia as tarefas da escola, os deveres de casa. Afastou tudo que estava lá, os cadernos, os lápis, os livros, e começou a orar. Começou a falar com Deus. Ela falava para o Senhor assim: Senhor, por favor, abençoe o meu irmão Marcos. Senhor, por favor, traz o meu irmão Marcos para casa. Senhor, por favor, não deixe que o meu irmão Marcos morra. Começou a orar, crianças, a falar com Deus. E sabe o que aconteceu? Passou-se 2 semanas do acidente do Marcos. 2 semanas se passaram e o Marcos continuava no hospital. Sabe o que mais, crianças? Ele não melhorava. Ele estava num estado chamado de coma. Esse estado chamado coma, crianças, é quando uma pessoa está no hospital, mas ele não tem nenhuma reação. Ele não abre os olhos, ele não conversa, ele não se levanta. É como se ele dormisse o tempo todo. E era esse o estado do Marcos. Os pais dela passavam o tempo todo no hospital, cada minuto, no hospital com o Marcos. E o Marcos não melhorava. Um dia, a Valéria subiu para o seu quarto, estava lá, e ela começou a pensar muito no Marcos. Ela pensava, crianças, em como eles se divertiam juntos. Muitas vezes eles lavavam o quintal e um jogava água no outro, era divertido. Eles faziam isso quando era verão, sabe, muito quente, que a gente tá doidinho para tomar um banhozinho gelado. Então, eles gostavam de lavar o quintal porque aí eles já aproveitavam e se molhavam todos. Ah, também o Marcos, toda vez que ia chegar perto dela, puxava os cabelos dela, para irritá-la, sabe? Ah, mas ela também lembrou que todas as vezes que ela precisava de um amigo, o Marcos estava do lado dela. E ela sentiu saudade de tudo isso, crianças. Ela não entendia, porque ela orava dia, ela orava à noite, orava
segundo ela, o entendimento dela, ela estava orando bastante, mas Deus não respondia a oração. Já havia se passado 2 semanas e o Marcos continuava lá no hospital, continuava ali naquela condição de coma. Ela não entendia, crianças, por que é que isso acontecia. E estava assim, muito, mas muito, crianças, triste com isso, porque ela não conseguia entender. Sabe, crianças, a paciência é como eu disse, é você esperar calmamente, sem se irar, sem ficar nervoso, sem ficar ansioso, querendo que as coisas se resolvam rápido. A Valéria estava orando ao Senhor, buscando no Senhor, mas ela estava muito preocupada, muito ansiosa, querendo que as coisas se resolvessem, né? Porque ela orava bastante. A dona Dalva falou que antes que ela dissesse inconstitucionalissimamente, Deus ia fazer, Deus ia realizar. Então, ela estava pensando, será que eu que estou fazendo errado? Será que eu que estou orando pouco? Crianças, um dia, né, já havia se passado mais 2 semanas do tempo que o Marcos estava lá no hospital. A mãe dela foi até o quarto dela na hora de dormir. Esse era um hábito da mãe dela. A mãe dela tinha este hábito quando ela, antes, né, do acidente do Marcos, ela passava no quarto dela, ela orava com a filha, ela contava histórias bíblicas, ela cobria a filha dela antes de dormir, era um hábito. E naquela noite, ela estava em casa, não havia ido para o hospital, e ela foi até o quarto da filha. E sabe o que ela fez, crianças? Ela foi e falou para Valéria assim, Valéria, quanto tempo faz, né, filha, que a mamãe não passa aqui para cobrir você? Aí a Valéria falou, mãe, eu já sou grande, eu não preciso mais que você venha me cobrir. Mas a mãe dela falou assim, mas eu sinto falta das nossas conversas, sinto falta de orar junto com você, sinto falta de ler a Bíblia com você. Aí elas começaram a conversar. A mãe dela falou assim, sabe, Valéria, quando o Marcos sair do hospital, ele vai precisar de toda a nossa ajuda, de todo o nosso amor, de todos nós. E aí a Valéria aproveitou para perguntar, mamãe, quando o Marcos vem para casa? Aí ela respondeu, abaixou a cabeça e respondeu, Valéria, a mamãe não sabe. Pode ser que sejam daqui 1 semana, daqui uns meses, pode ser que seja daqui 1 ano. Quando a mamãe falou desta maneira, a Valéria colocou a mão na cabeça e falou, 1 ano? Mas eu não quero esperar 1 ano. Eu quero que o Marcos venha para casa agora. Aí ela falou assim, então, filha, mas não depende de nós. A mamãe também quer que o Marcos venha para casa, mas isso não depende de nós, né? Os médicos não sabem quando que ele vai responder ao tratamento, quando que ele vai melhorar. Aí a Valéria disse assim, sabe, mamãe, eu acho que tudo isso é culpa minha. Culpa sua? Como assim culpa sua? Nem perto do carro você estava na hora do acidente, quando o carro bateu? Não, Valéria, isso não é culpa sua. Isso foi um acidente. Ninguém tem culpa, filha. Não, mamãe, a dona Dalva falou que se eu orasse bastante, antes que eu dissesse inconstitucionalissimamente, o Marcos ficaria curado. E eu acho que eu não estou sabendo orar, mamãe. Eu acho que eu estou orando pouco. Eu acho que a culpa é minha do Marcos estar ali. Aí a mãe da Valéria pegou e falou assim para ela, filha, eu já deveria ter te explicado e ter conversado com você sobre isso. A dona Dalva é uma senhora maravilhosa.
gosta muito de você e de toda a nossa família. Mas você lembra que a gente conversou e eu já te contei que a dona Dalva precisa conhecer a Jesus, assim como eu e você conhecemos? A dona Dalva pensa que se ela orar, né? Deus, porque ela está orando muito, porque ela está orando, as coisas vão acontecer como ela quer. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacientes. Nós devemos ser pacientes e esperar a vontade do Senhor. Aí a Valéria quis argumentar com a mãe dela. Mas mãe, a mãe dela falou para ela assim: Valéria, quem é que sabe mais? Você ou Deus? Crianças, qual poderia ser a resposta? Deus sabe mais, a Valéria respondeu. Então, Deus sabe mais. Então, nós precisamos esperar a vontade de Deus. Eu também não entendo, eu também não sei o que está acontecendo. Mas nós precisamos esperar a vontade de Deus para que se cumpra a cura do Marcos. Não sabemos o porquê tudo isso está acontecendo. Eu também não entendo, mas nós precisamos esperar. Aí, crianças, a mamãe pegou a Bíblia e foi mostrar na palavra de Deus. A palavra de Deus, no Salmo 40, versículo 1, diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas esperou como, crianças? Com paciência. Não foi se irando, não foi ficando nervoso, não foi ficando ansioso. Esperou com paciência no Senhor. E você, criança, você é paciente? Você que já conheceu o Senhor Jesus, você que já entende que o Senhor Jesus, ele veio para morar no seu coração, quer criar no seu coração um coração que tenha as atitudes do Espírito Santo. Você é paciente? Olha o que diz a palavra lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Significa, tudo que você está passando, é problema, é dificuldade, é luta, é alegria, não importa qual seja o momento. Nós temos que dar graças a Deus. Então, nós precisamos ter em nós a atitude de longanimidade, sermos pacientes, esperar a vontade do Senhor. E foi tudo isso que a mãe da Valéria ensinou para ela naquela noite. A cobriu. A Valéria aproveitou e perguntou para a mãe: mãe, posso ir ver o Marcos? Aí ela disse: pode. Eu acho até que a sua visita vai fazer muito bem para ele. Você está preparada para ir ver seu irmão? Sim, mãe, estou preparada para ir ver meu irmão. E aí, crianças, quando foi no outro dia, a mãe levou Valéria para ver o irmão. Conversaram e a Valéria entrou no quarto do irmão. A mãe dela havia pedido para ela conversar com ele. E ela ficou pensando: o que eu vou falar para ele? O que eu digo para ele? Ela começou chamando: Marcos, Marcos. Ele não respondia. Continuou do mesmo jeito. Aí ela pegou e começou a contar para ele: ô Marcos, sabe, eu estava achando que eu era culpado de você estar aqui desta forma. Eu também estava brava com Deus. Eu vou contar só para você, eu não contei isso para ninguém. Eu estava brava, eu estava zangada com Deus, porque eu achava que Deus não curava você rápido, que Deus precisava curar você rápido, né? Tirar você daqui do hospital rápido. Eu quero que você vá para casa, Marcos. Eu não quero ficar sozinha lá e não quero ficar esperando você. Eu sinto saudade, eu sinto a sua falta. Mas a mamãe conversou comigo. Ela me mostrou
que eu preciso ser paciente e esperar a vontade de Deus para com a sua vida. Eu não estou entendendo, Marcos, o que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus é muito bom e que Ele está cuidando de você e vai fazer o melhor que seja para a sua vida. Nós só precisamos ser pacientes e esperar. E foi assim, crianças, que a Valéria aprendeu esta atitude do fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência. A história não nos conta como terminou, mas o importante nessa história é nós entendermos que Deus ele está conosco em todos os momentos, nos momentos difíceis também. E quando nós estivermos lá nos momentos difíceis, nós precisamos sermos pacientes para que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade dele é sempre a melhor. Ele sempre sabe mais que nós. Amém? E você que ainda não aceitou Jesus, criança, e aceitar o Jesus o que é? Lembra lá o que eu falei? Crer em tudo aquilo que eu falei para vocês, que Jesus é o perfeito Filho de Deus, veio ao mundo, ressuscitou, morreu na cruz, né? Mas ressuscitou, está lá no céu. E que foi Ele que nos enviou o Espírito Santo, que traz para as nossas vidas esse fruto. Se você ainda não fez isso, faça. Porque lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, que todos quanto o receberam, quer dizer, chamou Jesus para morar na sua vida. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus quer fazer de você um filho de Deus. Então, neste dia, que você possa, em nome do Senhor Jesus, tomar essa decisão para a glória de Deus. Amém? Vamos glorificar ao Senhor agora, agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso que o Senhor Deus Todo-Poderoso traz para as nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus Eterno Pai, te glorificamos, ó Deus, e agradecemos, meu Senhor, por mais esta oportunidade, meu Deus, de estar na sua casa. Te adorando, te glorificando, a oportunidade linda e maravilhosa que o Senhor nos dá. É o que eu te peço, meu Deus, já te agradeço, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém?